Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O que significa virar a página, transformar a própria vida, promover uma revolução no seu caminho? É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Frater Elias e descobrir, principalmente, como nós mesmos podemos fazer, promover essa transformação. Tudo bem, Frater Elias? Tudo, Frater Jamil, tudo caminhando, né? Que bom. E como podemos, então, virar a página? O que significa isso do ponto de vista místico? Quase que nós diríamos assim, de ponto de vista bem prático, né? Na vida nossa, hoje, no dia a dia, nos lembramos que um ou dois programas, há tempos atrás, nós falamos daquela questão do livro, da vida, né? De uma certa forma, esse exercício do virar a página é bem isso, que nós, às vezes, não fazemos uma observação do nosso dia a dia. Quer dizer, justamente virar a página é nós aprendermos a fazer isso. Mesmo que não estejamos acompanhando tão bem ou escrevendo o nosso livro da vida, mas é importante nós fazermos isso. E é isso que a Ordem, de certa forma, nos orienta. Como fazer isso? Não é? Que muitas das vezes nós pensamos que isso é uma coisa difícil, vamos dizer assim, às vezes até impossível. Não é impossível. Não é? Aí que é o delicado, às vezes, a gente colocar determinados pensamentos, como até deterministas, vamos dizer, que você já é assim, que você não vai conseguir fazer nada. Não é? Se você nasceu de tal forma, nasceu em tal família, você não vai conseguir nada. Então, por isso é importante a gente entender de como que você vai fazer isso. Como é que você vai fazer esse virar a página? Que é o caso do Nick Vujicic, aquele rapazinho que nós apresentamos, né, no programa sobre superação, que não tem braços nem pernas, que promoveu uma virada espetacular. Sim, né? no fundo, para você fazer a superação, é importante você fazer essa observação. Não é? Até mesmo, vamos assim dizer, não dar tanto valor para aquilo que já está, vamos assim, escrito, e passar a realmente desenvolver alguma coisa. Agora, muito interessante também é o seguinte, muitas das vezes ocorre algum fato na nossa vida que nos conduz a essa virada. Entendeu? Muitas das vezes é por vontade. Quer dizer, você mesmo já está observando alguma coisa, tem alguma informação, tem alguma orientação e faz isso. Mas algumas das vezes até a própria vida nos proporciona um momento como esse, para fazermos a virada. Agora, claro que se nós tivermos mais consciência, se estivermos mais atentos, já falamos algumas vezes a questão da atenção, né? De estarmos atentos, porque nós somos desatentos, quase diria assim, por natureza, pela nossa formação, pela nossa cultura, pelo nosso aprendizado. Mas à medida que a gente começa realmente a desenvolver a atenção, mas não tem a menor dúvida que o virar a página vai ser mais fácil, vamos assim dizer. E aonde entra aí, Frater, a lei da atração, por exemplo? Veja, já falamos isso em alguns programas, podemos dizer, né? Mas é importantíssimo nós estarmos atentos. Não é ficarmos mestres na lei da atração. Tem gente que quer saber como, os porquês todos, como é que ela funciona no universo todo. Não é apenas isto. É nós entendermos aquilo que na ordem nós chamamos como código de ética Rosa Cruz, vamos dizer. Nós temos que entender o quê? Que o melhor, que o bom, que o bem atraem coisas boas. Se eu estou voltado com a minha atenção, vamos assim dizer, tá, para outras coisas, eu tenho que entender que a lei da atração vai atrair o quê? Realmente coisas que eu estou desenvolvendo nesse sentido. Então, o que ocorre? Tem pessoas que passam a vida toda queixando, se lamentando de determinada coisa, mas ela não vira a página. Sim. Ela ou não tem coragem ou não tem elementos para fazer essa virada. Não tem informação, não tem apoio, não tem suporte, está entendendo? Então ela passa a vida toda. Então nós temos que entender que existe uma lei de atração. Claro. Certo? E ainda tem mais uma coisa muito importante na lei da atração, que por mais positivo que você seja, você vai atrair muitas vezes coisas que são opostas. Por que isso acontece, Frater? Mas aí, por quê? Justamente no sentido de nós fortalecermos aquilo que é construtivo e aquilo que é positivo. Sim, como desafio, então. Como desafio, até de superação. Entendeu? De fortalecimento. E aí que muitas vezes o que ocorre, você já está numa caminhada, vamos assim dizer, mas de repente algo faz com que você tenha um retrocesso, vamos assim dizer. Aparente, talvez, ou um retrocesso real. Às vezes até real. Às vezes até real.
Claro que aí entra aquilo que nós já temos falado muito aqui do autoexame diário, à noite, para ver como é que você foi, como foram as coisas, como você se comportou, como é que você se conduziu, as palavras que você falou, como é que você reagiu. Então, hoje a gente já está dizendo que você fazendo isso mais vezes é um treinamento importante, porque você evita, vamos dizer, estas questões todas. E por mais positivo que você seja, você está atraindo algumas coisas que vão ser prejudiciais para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento, para o seu processo de crescimento, seja espiritual ou diríamos até material, entendeu? E não é o fato que você já virou a página que significa que está tudo resolvido. Nós temos que entender que estamos num processo e ele é permanente. E por mais avançado que você esteja, isso é constante, não é? Constante, constante. Nos lembramos até uma historinha do Ramakrishna, com isso acontece com os mais avançados, não é? De que um belo dia ele recebeu uma visita de uma mulher, não é? E todos os discípulos dele, mas como que o Ramakrishna, quer dizer, estavam preocupados como é que ele ia receber uma visita de uma mulher, porque eles consideravam aquilo como uma, vamos chamar assim, como uma tentação do Ramakrishna, né? E o Ramakrishna, certamente, no jeitinho dele, como quem diz, né? Não tem problema. Certamente ela veio em busca de uma mensagem para o próprio Ramakrishna, como possivelmente também em busca de uma mensagem para ela. Veja o posicionamento dele. Mas ele tinha plena consciência que ela veio com uma outra intenção. Só que estava falando e se aproximando de um Ramakrishna. Não tem a menor dúvida que ela deixou a mensagem dela, mas saiu com uma mensagem muito maior. Com certeza. Então não tem muito você dizer, já chegou a tal ponto e pronto. Não é isso. Entendeu? Então a lei da atração, ela vale para todos nós. Não estamos falando aqui agora de atração sexual, isso não é isso, não. Sobre todos os aspectos. Não é? Mesmo às vezes de palavras, de induções. Por exemplo, você gosta de uma boa leitura, mas possivelmente vem alguém que vai te oferecer um livro que não tem nada mais a ver com o que você, com a sua caminhada, não é? Mas você não vai rejeitar o livro, não é? Sim. Você vai possivelmente até ler o livro, conhecer um pouco do livro, porque certamente alguma mensagem tem para você daquele livro. Claro. Só que você vai lê-lo de uma forma diferente, com um outro olhar. Sem dúvida. Nós não podemos dizer que a lei da atração funciona até determinado ponto, e depois que você conseguiu todo o domínio, você já está livre do processo todo. Está entendendo? Então, daí a importância de nós conhecermos cada vez mais como ela funciona, o que é ela. Porque tem gente que pensa a lei da atração é só por causa do dinheiro. Não é assim? Sim, eu tenho problemas na minha vida, preciso descobrir como é que é. Como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que eu faço para arrumar o meu melhor emprego? Mas, na verdade, é no sentido geral de todo o desenvolvimento nosso, seja psíquico, mental, emocional, espiritual, psicológico e assim por diante. E no caso, Frater, da sintonia, como é que ela está ligada, né? Vamos dizer assim, a lei da sintonia ou a atitude de sintonia? Como é que isso é feito? Como é que isso funciona? No que isso beneficia a pessoa? É interessante porque... Bom, já falamos isso em alguns programas, que nada está separado, né? Nada está isolado. Que a tendência nossa, geralmente, é nós acharmos que as coisas todas estão isoladas. Mas já falamos aqui em um programa que as leis todas, elas estão, vamos chamar assim, sincronizadas, estão em sintonia entre si. Elas interagem entre si, há uma interdependência entre todas elas, como tudo na vida, não é? Hoje, cada vez mais, se está falando em interdependência, que somos interdependentes um dos outros, os países são independentes, as pessoas, as empresas, as escolas, as fábricas, não é assim? Sim. Eu produzo uma coisa, mas preciso adquirir outras de uma outra, não é? E tudo isso hoje até melhorou o quê? O desempenho de todos. Sim. O reconhecimento da interdependência melhorou o desempenho de todos. Então, a lei de atração tem tudo a ver com a sintonia. Quanto mais você melhora a sua sintonia, mais você está num processo de refinamento. E isso a Ordem fala muito, como às vezes através até da música. O cuidado de ouvir determinada música, porque umas te colocam em sintonia com, vamos chamar assim, um processo
mais suave, de harmonização, de refinamento, de burilamento. Outras, de repente, te bloqueiam. Está entendendo? Pode até bloquear o processo que você está, até da lei da atração. Outras podem aumentar a possibilidade de atração. E isso é interessante hoje, que está se comprovando até, às vezes, até com os animais, que determinada música produz o sono, o descanso, o repouso, nos animais, não estamos falando aqui nem de ser humano. No ser humano isso funciona perfeitamente. E hoje, cada vez mais, essa questão vibracional, porque sintonia também tem muito a ver com vibração. Entendeu? Então é um processo de refinamento. Então, quanto mais você está sintonizado, e é isso nós vemos como. Daí as religiões são muito cuidadosas nisso, não é? E a gente está vendo que cada vez mais, se você vai, por exemplo, num templo, seja mesmo, vamos dizer assim, evangélico, você vê que há todo um trabalho em busca dessa sintonia. Com as palavras, com as mensagens, com o que está sendo dito, com as orações. Há uma sintonia. E nesse momento você entra em sintonia, muitas das vezes, com energias, com vibrações, que às vezes até você não tem o conhecimento, vamos dizer, suficiente, mas você entra em sintonia. Por quê? Porque você está fazendo todo um trabalho para atrair aquilo que vai entrar em sintonia com aquele momento que você está criando. Seria entrar em rede? Isto é o que hoje nós estamos falando, é entrar em rede de consciências, enfim, o nome, mas você está entrando em rede. A rede do bem, né? A rede do bem, não é? A rede do bom, a rede do construtivo, não é? Até coisa mais interessante, nós temos um canal de televisão com o nome de Rede Vida. Sem dúvida. Não é? Um nome fantástico. É verdade. Quer dizer, está colocando você em rede, em sintonia com, no caso que é um programa específico para religiosos e tudo mais, né? Para levar uma mensagem religiosa, mas você está entrando em rede. Então o nome mais bonito também foi isso, veio, rede de televisão. Quer dizer, levar, você vai entrar em sintonia. Agora a coisa mais interessante é que essa sintonia não é só da televisão. Isso são meios utilizados, vamos assim dizer, e que a gente sabe muito bem na ordem que nós sabemos que nós estamos entrando em sintonia através do pensamento, através da palavra, através da ação, porque tudo isso produz o quê? Vibração. Vibração. Tá? Então é muito importante. Então, quanto mais nós vibramos, melhor. Daí quando os grupos se unem na prece, na oração, naquele momento, vamos dizer assim, de um grande enlevo, vamos assim dizer, o que ocorre? Há uma sintonia maior. Então o que ocorre? As pessoas saem dali melhor. Muitas das vezes saem até possivelmente curadas, não é? Repletas de energia, como nós dizemos hoje em dia, com a bateria carregada. Não é? Quer dizer, uma expressão muito apropriada. Quer dizer, você carrega a bateria. Agora, tudo isso, Frater, que o Frater falou, a questão da virar a página, né? Atração, sintonia, mas tudo é disparado a partir de uma decisão da pessoa, ou a decisão vem depois? Aonde que entra a decisão aí? E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Tudo na vida, nós estamos sempre esperando o quê? Que o outro decida por nós, não é assim? Sim. E de certa forma, gente, nós fomos criados assim, não é? Às vezes nós conhecemos, por exemplo, por favor, aqui não é nenhuma crítica, mas às vezes pessoas com 40 anos que ainda estão morando em casa com o pai e com a mãe, porque é o pai e a mãe ainda que tomam todas as decisões. Dependentes, né? São dependentes, quer dizer, ele levanta e ainda pergunta, posso tomar o café? Não é assim? É. Isso é real. Está entendendo? Mas o que é? É que isso é assim desde o comecinho, está entendendo? Tudo vai sendo estabelecido para nós. Hoje, infelizmente, já não é assim. Parece que aquilo que se pensou que era um equívoco, de repente até algo que iria provocar um bloqueio nas crianças, hoje está se demonstrando como excelente, que são as escolas. Ou as escolinhas para crianças que já estão indo para a escolinha com 2 anos, com 3 anos, só que são escolas preparadas para isso. Escolas que oferecem outros estímulos.
escolas orientadas numa pedagogia que te leva à liberdade, à libertação, à decisão. Sem dúvida. As professoras são orientadas nesse seguinte. Não é você que vai mudar essa pedrinha da capa. Aliás, ela que vai mudar para você, nem dizer. Você faz a mudança. Sim. Então, hoje, felizmente, já existem, inclusive, jogos orientados nessa direção. Para quê? Para você já recebendo uma formação de decisão. Porque nós é que temos que fazer a escolha. Nós vamos decidir. Isso é usar o poder da vontade. Entra o poder da vontade. E aí entra aquela famosa, poderíamos dizer assim, máxima, né? A vontade é a bússola da vida. Então, nós temos que gravar isso, temos que registrar isso. E é uma vontade de cada um de nós, não adianta ficar esperando aí o A ou B, não é? Por mais que nós vamos dizer até em determinado momento, mas olha, é a vontade divina, é a vontade de Deus que está se fazendo, mas a decisão precisa ser minha, porque senão nem essa vontade vai atuar. Para que a vontade divina atue em nós, vai ter que ter uma decisão nossa. Nós vamos ter que acreditar nisso, ou até melhor dizendo, ter fé nisso, estarmos preparados para isso, está entendendo? Porque senão não funciona. A pessoa que é mais assim, frater, tímida, pusilânime, assim, insegura, né? Como desenvolver nela essa vontade, esse poder decisório, né? Como fazer ela dar o seu próprio, virar a sua própria página, né? Isso tem que ser estimulado mediante a educação ou mediante o exemplo de outra pessoa que conseguiu fazer isso. O exemplo é muito poderoso, a gente sabe. Frater Jamil, hoje a gente pode dizer que de muitas formas. Felizmente, olha, hoje nós temos, por exemplo, um instrumento. Quem usa a internet bem, quer dizer, não vai atrás de outras coisas, ele poderá encontrar, em determinado momento, o seu estímulo para fazer isso. Né? Quem faz uma boa leitura, quem tem um bom exemplo, não é? Já falamos aqui num programa, como há anos atrás, as próprias escolas orientavam o quê? Que você lesse a obra de um líder, não é? De uma expressão, vamos dizer assim, de um benfeitor pela humanidade. Qual a razão disso? Que eles tinham a certeza que em algum momento você ia encontrar, ia fazer a conexão, ia ligar o chipzinho, está entendendo? E ter a sua decisão. Então o modelo é importante, certo? Mas isso hoje pode ser de muitas formas. Estamos vendo às vezes um filme, né? Quantos filmes maravilhosos que estão sendo apresentados hoje, revistas, tem muitas formas hoje em dia. Não é? O mundo está pródigo. O mundo está pródigo nisso. E as descobertas, então, os museus, as bibliotecas. Hoje, outro dia recebemos um e-mail dizendo que no Brasil hoje já temos acesso a uma biblioteca que é uma biblioteca com informações fantásticas das maiores bibliotecas do mundo, da Biblioteca Nacional do Brasil, de uma biblioteca imensa que está lá nos países árabes, lá na Arábia Saudita, que é de propriedade lá de um dos sheiks lá, não sei quantos milhões de volumes, e ainda tudo isso, você se depara com isso. Então você tem que se perguntar, bom, e eu aqui, como é que fico em tudo isso? Como é que eu posso participar de tudo isso? A hora que você fizer essa pergunta, como eu posso participar de tudo isso, possivelmente alguma coisa vai despertar. Claro que não falando aqui ainda nas organizações, nas instituições que têm esse objetivo, como é o caso da Ordem Rosa Cruz e outras mais, né? Não é só a Ordem Rosa Cruz, tem outras mais trabalhando nessa direção. E ainda bem, feliz da humanidade, porque imagine se essas organizações não estivessem trabalhando há milênios nessa direção. Sentido, Como é que estaria a humanidade? A humanidade estaria bem mais atrasada. Né? Muito mais atrasada. Agora, hoje, felizmente, nós temos meios que agilizam isso. Agora, nós temos que aprender a utilizar isso. Daí a importância, por exemplo, da televisão. Seria muito importante que a própria televisão levasse para a humanidade informações, programas nessa direção. Não que a televisão vai deixar de existir, muito pelo contrário, ela terá melhor qualidade. Claro. E será acessada muito mais do que se pensa. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque é isso que o ser humano precisa. Não é de só isso, só comentários. Nos lembramos bem outro dia uma coisa que nos tocou, vamos assim dizer,
foi nesse evento do Rio de Janeiro há poucos dias, um evento assim, vamos dizer, trágico, né? Com crianças e tudo. Mas quando a repórter foi muito feliz, ela estava entrevistando o policial que tomou aquela ação, que foi a salvação de todas as outras crianças, a pergunta que ela fez para o policial: você chorou? Quando ele relatou tudo isso ali, aí ela perguntou para ele: você chorou? O que o policial disse? Chorei. Claro, gente. Entendeu? Então, mas entendemos bem a provocação, vamos assim dizer, da policial, da repórter, que foi genial. Nós interpretamos ela como ela foi genial. Como quem diz: você é um policial, está armado, atirou, mas e o que há de humano em você, de espiritualidade em você? Vamos ver como é que é. Porque o que consta entre nós, que um policial, um militar, não chora. Não é assim? Sim. Isso não é verdadeiro. Então essas coisas que precisam ser trabalhadas, não é? Essas coisas precisam trabalhar, porque elas são de ordem profunda, de ordem do nosso coração, da nossa alma. Não é? Sensibilizando, né? Que sensibiliza a audiência. Quer dizer, ele não fez um gesto assim... mecânico, né? Mecânico, ou vamos dizer assim, brutal. Não é? Ele é humano, e agiu como humano, e chorou diante de toda aquela tragédia. Claro. Então, é isto que precisa, quer dizer, no meio daquela coisa toda, quer dizer, houve um momento assim de humanismo, de humanidade, quer dizer, teve que tomar uma atitude brutal, mas veja que ainda existe a presença do humanismo, do espiritual. Claro. Entendeu? Frater, e a questão, por exemplo, nós já temos falado em muitos programas sobre a meditação, até anunciamos aqui que a Ordem Rosa Cruz é uma das instituições que franqueia às pessoas, né, uma possibilidade de sentir em si a meditação, né? O papel da meditação silenciosa, principalmente nesse processo, ajuda nesse processo de virar a página, de atração, sintonia, decisão? Veja, o que ocorre na meditação? Às vezes a gente não faz pensando que é um processo que tem que ir para a Índia, tem que não sei aonde, o que é. A meditação é justamente isso, gente. Nós pararmos um pouquinho, ficarmos em silêncio e procurarmos ouvir ou a nossa voz interior. Alguns dizem que, de repente, né, alguma coisa está chegando até mim, está me falando comigo, está enviando uma mensagem para mim, está entendendo? Desde que essa mensagem seja positiva, esse momento pode ser iluminador. Pode ser, como já aconteceram com os tantos. Claro. Não é com tantos. Claro. Nós já falamos aqui em determinado momento, por exemplo, como foi a missão de Madre Teresa de Calcutá. Não é? Sem dúvida. Ela estava em clausura, não é? Lá, meditando, mas um belo dia uma vozinha disse para ela: Teresa, abra a porta e veja o que está acontecendo lá fora. Não. E ela foi enfrentar o mundo e fez a obra que ela fez. Então isso não é só ela, nós também podemos. Claro. Então a meditação tem uma função que não é só aquela função de nos tornarmos isso ou aquilo, como algumas pessoas pensam, de nos santificarmos, não, pode ser no sentido de encontrarmos o nosso caminho, de despertarmos, não é? E essa mensagem de Buda e de todos os outros mais. Não é assim? Sem dúvida. O próprio Buda passou anos para cá, para lá, deixando de se alimentar, e mais isso e aquilo. E ele encontrou o caminho justamente no momento que ele sentou embaixo de uma árvore e parou um pouquinho para, possivelmente, ouvir o seu interior. Não é? Então veio toda a iluminação. Mas nós não precisamos de uma iluminação a esse ponto. Nós podemos fazer meditação para encontrarmos a iluminação para a nossa caminhada, para nós fazermos a nossa vida, mudarmos a nossa vida, prepararmos o nosso caminho, entendermos o que está acontecendo à nossa volta. E isso que na ordem nós chamamos de ouvir o nosso eu interior. O nome aqui, não fiquem preocupados, cada um poderá até dar um nome para o momento que socorrer, mas é importante que a gente dê uma paradinha. Não é? Estamos falando até uma paradinha, né, para fazer essa meditação e ouvirmos. Estejam certos de que nós ouviremos. Temos certeza disso porque isso já aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. Inúmeras e inúmeras vezes. Nós não nos lembramos mais do caso do famoso
um dos maiores oradores, se não me falha a memória, é Diógenes, né? Diógenes Laércio. É Diógenes. Não é? Aquele que procurava um homem. Não, aquele o Diógenes, o Demócrito, parece-me, né? Demócrito, o Isso. oratório é Demócrito. De repente veio Ou uma coisa para ele. Demóstenes, que era gago, né? É. Então, de repente veio uma vozinha para ele. Demóstenes. Demóstenes, coloque umas pedrinhas na sua boca e faça um exercício que... E ele foi um grande orador. Sim. Não é? Uma grande oratória. Não é? O Diógenes era aquele que saía com a velhinha, não é? Atrás de um lampião, atrás da verdade, de onde que realmente estava a verdade e a pureza. Não é? Exato. O que foi isso? Ouviu uma vozinha, não é? E foi a busca, era a forma dele demonstrar onde é que está isso, como está isso, onde está. Então nós precisamos entender que existem muitas formas da gente chegar a isso. Perfeito. Então eu lembro a todos os nossos amigos do programa Presença e Harmonia que se você quiser experimentar nessa linha que nós estamos conduzindo o programa, um pouquinho desse ouvir a voz interior, uma das formas, né, não é a única, mas uma das formas é você de repente vir experimentar a meditação, que é um trabalho que a Ordem Rosa Cruz vem oferecendo à comunidade graciosamente, né, gratuitamente em todo o Brasil. Você pode buscar uma unidade da Ordem perto de você, ou pode acessar o nosso site, entrar em contato conosco e saber se na sua cidade existe um núcleo da Ordem Rosa Cruz, onde está sendo oferecida uma meditação aberta. Aqui em Curitiba é oferecida todos os sábados às 16 horas, lá no Bacaxeri. Frater Elias, suas palavras finais? Só sempre, como sempre, agradecer a todos pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Até lá, então.